Eu sou o enfermeiro Railson Marcelo e estarei com vocês nessa aula, que será sobre História do APH. Um breve resumo, um assunto extremamente importante para nós que trabalhamos no atendimento pré-hospitalar, tá? Não basta apenas querer atuar, mas sim conhecer um pouco da história, conhecer um pouco do nosso serviço, para que assim temos uma essência um pouco mais completa e atuamos com mais qualidade, tá bom? O APH ele teve uma grande evolução ao longo do tempo. Ele vem evoluindo de forma científica, de forma didática, de forma de dispositivos, tá? Ele sofreu um salto muito grande ao longo desses anos. Lembro que bem no comecinho era bem rústico, né? O APH ele começou a surgir na era napoleônica, onde tinha aquelas guerras, aquelas batalhas, e aí teve uma sacada interessante de um militar que fazia parte do exército de Napoleão, né? Esse rapaz chamava Dominique Larrey, e ele começou a ver o APH de forma diferente, né? Ele começou a trabalhar o APH, ele começou a ver que ele poderia fazer mais alguma coisa para aqueles soldados no campo de batalha. Então, o atendimento às emergências e às urgências ocorre desde o período dessas grandes batalhas, que mais precisamente ali no século XVIII, no período napoleônico, né? Neste período, os soldados feridos no campo de batalha eram transportados em carroças, tá? Não tinha carros que nem temos hoje, era tudo em tração animal, para ser atendido aonde? Com um médico, mas porém longe dos conflitos, longe de onde estava acontecendo a batalha. Então não tinha de forma precisa aquele atendimento em loco, a que temos hoje, né? Então o soldado era ferido no campo de batalha, então tinha uma equipe que apenas removia ele para ser atendido longe daquele campo de batalha pelos médicos, tá? E esse foi o primeiro passo do atendimento pré-hospitalar. E aí o grande problema, imagina uma pessoa traumatizada, né? A pessoa que está evoluindo aí para um possível choque hipovolêmico, sendo transportado numa carroça de tração animal, naquelas estradas bem precárias que eram naquela época. Então eles tinham que começar a se adaptar, né? Começar a trabalhar e melhorar esse transporte. Dominique começou a pensar isso mais em 1792, né, e começou a dar os primeiros cuidados iniciais a esses soldados. Por que não, em vez de apenas pegar os soldados, transportar nessas carroças, por que não começar a prestar os primeiros socorros, os primeiros atendimentos aos soldados feridos no próprio campo de batalha, né? E com certeza, com essa grande ideia, com essa grande sacada de Dominique, aumentou a sobrevida desses soldados, né? Imagine ele ser ferido no campo de batalha, ser transportado em carroça, sangrando, né? Sem nenhum atendimento prévio, com certeza evoluindo aí para um choque hipovolêmico, para ser atendido por médicos e outros profissionais longe do campo. Então demora um tempo-resposta na questão de transporte em relação ao momento do agravo até o momento de um tratamento definitivo ou até mesmo de um tratamento inicial, né? E aí em 1863 começou a idealização da Cruz Vermelha, né? Já foi pensando desde a era de Napoleão, desde a era de Dominique, com a evolução dele, onde ele realmente começou a atender os soldados lá. Ele teve estratégias interessantes, né? Ele começou a ir para o campo e começou a utilizar até animais para facilitar o transporte de materiais. Por exemplo, o cachorro tinha uma mobilidade fácil no campo devido à altura, à rapidez. Então eles eram treinados e levavam medicamentos, levavam insumos para esses soldados que estavam feridos. E aí com essa evolução foi lá em 1863, né, quando começou a formação da Cruz Vermelha internacional e começou a trabalhar mais de forma dinâmica a questão do atendimento pré-hospitalar, tá?
Percebemos aí um pouco sobre a evolução também do aeromédico. Temos aí algumas imagens interessantes do aeromédico bem anterior, da época de 1700, até o aeromédico de hoje, onde vem grandes aeronaves de asas rotativas, de asas fixas. Temos também uma imagem de Dominique atendendo, né, no campo de batalha, e também a questão de um cachorro aí, ele preparando os insumos para serem transportados por esse animal a levar esse material aos feridos em campo. E aí lá em 1960 começa a surgir os paramédicos, né, norte-americanos, uma categoria profissional classificada em nível básico, intermediário e avançado, com finalidade para atender as emergências no pré-hospitalar. Então são profissionais treinados, altamente treinados. Em 1960 começou a surgir eles tinham o objetivo de começar a atuar no atendimento pré-hospitalar norte-americano, e aí começou as atualizações, começou as pesquisas científicas aí de traumas, de cardiologia, e grandes dessas são nossos protocolos hoje em dia aqui no Brasil, que nem o PHTLS e o ACLS. E aí em 1965, 5 anos depois do surgimento dos paramédicos norte-americanos, surge na França o Serviço de Atendimento Médico de Urgência, o SAMU francês, né? Sabe que o SAMU brasileiro, ele tem uma ideologia, uma forma de protótipo do SAMU francês, né? Foi feito esses estudos até a adequação para que seja inserido aqui no Brasil um serviço também de atendimento pré-hospitalar, um pouco mais especializado, com a inserção de médico, com a inserção de enfermeiros, de técnico de enfermagem, até a criação do SAMU, do Serviço Móvel de Urgência aqui do Brasil, tá? E aí tem uma foto de Barão, Dominique Jean Larrey, né? Ele foi o pai do APH, acesso rápido aos pacientes, tratamento definitivo, estabilização em campos, cuidados. Também tem o Jean-Henri Dunant, criador da Cruz Vermelha, da Convenção de Genebra, tá? Então esses foram os personagens principais dessa grande evolução do atendimento pré-hospitalar. E aí vem aquela grande pergunta, né? Quem é que realizava o atendimento pré-hospitalar antes no Brasil, sabendo que o SAMU ele é um serviço de atendimento móvel de urgência novo, né? Ele não é tão antigo, ele é bem recente. E quem começou lá na década de 90, quem é que trabalhava o atendimento pré-hospitalar, já que não existia o SAMU 92, né? E aí, nessa época, começou a grande evolução do APH nacional, onde começou pelos bombeiros militares, né? Lembro que também teve uma grande formação dos bombeiros militares no Rio de Janeiro, que naquela época o Rio de Janeiro era a capital do Brasil, né? E aí teve um decreto, teve uma estrutura de atendimento lá, começou a se espalhar, e os bombeiros militares começaram a atuar no atendimento pré-hospitalar. Durou por alguns anos, até a inserção do SAMU lá nos anos 2000, tá? E aí ficou aquela sensação, pô, se eu já estou fazendo esse trabalho, agora com a inserção desse novo departamento, como é que funciona, né? E aí teve a estruturação do Ministério da Saúde, teve todo um planejamento para que o SAMU fosse inserido, né, e que ele seja de forma mais direta responsável, um departamento mais direto responsável do atendimento pré-hospitalar. E aí eu tenho os bombeiros militares, eles faziam isso, né? Não perdeu de forma 100% essa essência de atendimento pré-hospitalar. Teve uma evolução, tanto que hoje em São Paulo existe o grau, né? Ele faz parte ali da questão dos bombeiros militares, juntamente com médicos, enfermeiros inseridos naquele departamento, que é o grupamento de resgate e atenção às urgências. E aí, de forma geral, de forma nacional, foi acabando se espalhando o SAMU 92 em todo o Brasil, né? Temos
as bases centrais, as bases descentralizadas, e aí começou a protocolar, começou a estruturar, começou a multiplicar cada vez mais a quantidade de SAMU hoje que temos no Brasil, tá? Aí tem aquela grande dúvida, né? Quando chama o SAMU, quando chama o bombeiro? De forma geral, o SAMU ele é mais específico para as questões clínicas, traumáticas, referente maus súbitos, trabalho de parto. Já a questão do bombeiro fica mais para questões de zona quente, questões mais críticas, pacientes encarcerados, paciente preso em ferragens, incêndios, explosões, vazamento de gás, essas questões mais específicas que consideramos zona quente, fica mais para os bombeiros militares. Mas se tratando do paciente clinicamente e de forma traumática, já é referente ao SAMU. E é por isso que muitas ocorrências, esses dois departamentos hoje trabalham em conjuntos, tá? E aí otimizando esse atendimento, e quem vai ganhar em relação a isso é o paciente, onde ele tem uma equipe especializada, multiprofissional, a qual se completam em alguns atendimentos, e quem vai ganhar com isso é certamente o paciente que está ali no mau dia, que está ali preso na ferragem, que está precisando de um socorro. E aí vem aquela definição, né? O que é urgência? O que é emergência? Sempre tem essa dúvida no começo. Te pergunta assim, o que é urgência? Qual a diferença dos dois? Aí você tem um tempinho para pensar, né? Sempre tem essa sensação. Coisa simples, né? A urgência, há risco iminente de vida, né? Porém, pode se transformar em alguma emergência se não for solucionada rapidamente. Já a emergência, a constatação médica de condições de agravo à saúde que impliquem em risco iminente de vida ou sofrimento intenso, exigindo, portanto, tratamento médico imediato. Então, a emergência ela deve ser tratada imediato, naquele momento, ser prestados os primeiros socorros. Já a urgência ela pode ter um tempo, aqueles 10 minutos, pode esperar um tempo, mas não é muito, um tempo curto. Mas se não for tratado também, ela evolui para emergência e o paciente agrava, tá? Não podemos esquecer do nosso 14º princípio de ouro, que é não causar mais danos. Aí quando se fala em atendimento pré-hospitalar, é impossível não lembrar daquela estrela da vida, né? Quase todos os nossos materiais, os nossos dispositivos, os slides que trabalhamos nas nossas aulas, nas nossas instruções, sempre vai no fundo aquela estrela da vida. Mas aquela estrela da vida ela tem um significado, ela tem um significado importante para o atendimento pré-hospitalar, né? Ela é formada uma estrela por 6 pontas e cada pontinha daquela significa alguma coisa, de forma sequencial, desde lá de cima até de forma horária, e aí vai formando uma sequência de atendimento, onde o primeiro ponto lá de cima significa a detecção, né? A questão da cena, a questão da segurança. Depois eu passo para o meu alerta da minha equipe, alerta pessoal. Aí eu tenho o meu pré-socorro, onde eu começo a ter aquelas formações de ideologia intelectual, meu planejamento de atendimento, qual o suporte base de vida que eu vou atender. Aí o meu próximo ponto é o socorro propriamente dito, né? Eu estou ficando na vítima, na minha cena, eu estou realizando o meu atendimento. Feito isso, eu tenho o meu transporte e logo depois, o último ponto da estrela da vida é o tratamento definitivo, tratamento na unidade de saúde, lembrando que deve ter uma continuidade, né? Não adianta você querer realizar um trabalho excelente no APH, sendo que não há uma continuidade. Então, deve ser trabalhado de forma conjunta, deve ser repassado os conhecimentos de forma integral, para que haja uma continuidade excelente desse atendimento, tá? Visando sempre a qualidade de vida do meu paciente. Então, atendimento pré-hospitalar, né?
que ele é, qual é o objetivo dele, né? Ele procura chegar precocemente à vítima após ter ocorrido agravo à saúde, assistir ao paciente e transportar adequadamente ao serviço de saúde. Lembrando que deve ser vinculado a uma central de regulação, onde o acesso é para onde? 192, tá? Então, aconteceu um agravo, aconteceu um acidente, aconteceu qualquer intercorrência no extra-hospitalar, então deve ser acionada uma equipe especializada, a qual seria o SAMU, e deve ser vinculado, sim, a esse socorro, a uma central de regulação, que deve ser acionado por um número específico, que é 192. E aí, como é que funciona, né? Como é que funciona? Eu vou ligar para o SAMU, eu vou ter que falar com a regulação, como é que eu vou... funciona essa questão de regulação até a chegada do socorro, até a chegada da ambulância naquele acidente, naquele agravo, tá? Então, aconteceu um acidente, o solicitante ele vai pegar o telefone, ele vai discar o 192, que é o número do SAMU, e aí tem uma pessoa específica que vai atender ele. Chamamos de telefonista auxiliar de regulação médica. Ele é o TARM. Ele é o profissional responsável diretamente por coletar todas aquelas informações específicas de onde está sendo aquele agravo. Qual cidade, qual rua, entre quais ruas, qual o nome do solicitante, tá? Essas informações básicas, essenciais, fundamentais, para que uma equipe possa chegar na cena mais rápido, graças a uma concentração, um resumo de coleta de informações de onde foi o agravo, referente a esse profissional. O TARM ele é responsável por isso. Feito isso, a ligação é passada para o médico regulador. Ele é o profissional responsável por realizar a orientação para saber do paciente se ele está sangrando, se ele está acordado, se está desacordado, se tem fratura. Ele vai coletar as informações fundamentais referentes ao paciente, né? Mas também ele pode apenas orientar, ele vai classificar se realmente precisa de um envio de uma ambulância ou não precisa, tá? E aí ele vai analisar, regular mesmo essa situação, porque se não precisar de uma ambulância, se for apenas questões de orientação, ele vai realizar a orientação, né? Porque nem sempre a ligação do SAMU exige um envio de ambulância, até mesmo a orientação por telefone de um profissional qualificado, que seria o médico regulador, salva uma vida e é suficiente às vezes para solucionar alguns problemas. Porém, se caso for necessário o envio de uma unidade, aí ele vai analisar a situação e vai dizer se é uma questão de uma unidade de suporte básico ou é uma unidade de suporte avançado, tá? E aí passa para um outro profissional chamado radiooperador, onde ele é responsável pela organização das equipes que estão de plantão, pela malha do SAMU, onde estão as unidades descentralizadas, as unidades da base central, e ele vai acionar essa equipe, seja por rádio, seja por telefone celular, mas ele vai acionar essa equipe, passando todas as informações, e aí sim essa equipe está preparada, já vai estar lá de plantão, em QAP, né, a gente chama, e coleta as informações e elas são deslocadas para aquele agravo, tá? Então funciona mais ou menos assim a regulação do SAMU. Lembrando que existem equipes, né, que trabalham dentro da regulação e fora da regulação, mas equipe de profissionais oriundos da saúde, né? Quais são eles? Quais são os profissionais que trabalham no SAMU que são oriundos da saúde? Primeiro nós temos um coordenador de serviço, um coordenador geral. Essa pessoa ela deve ter experiência em pré-hospitalar, ela deve conhecer como funciona o SAMU, ela deve saber como é uma unidade, todo o fluxograma, todos os protocolos, tá? Para ela saber comandar, coordenar aquele departamento. Eu tenho um responsável técnico médico,
que fica como coordenação médica, ele vai coordenar todo o serviço médico do SAMU, como também tem um responsável de enfermagem, o coordenador de enfermagem, que fica responsável pela coordenação da sua equipe, da equipe de enfermagem, da equipe de enfermeiros, dos técnicos, tá? E os médicos reguladores, tá? São aqueles profissionais pelo atendimento, né, a operação por telefone, na regulação do SAMU. Então são profissionais oriundos da saúde. Eu tenho os médicos intervencionistas, são aqueles médicos que não são, que ficam no telefonema, são os médicos que vão para a rua, tá? O médico regulador, ele classificou para um atendimento de suporte avançado, onde tem inserção do médico, do enfermeiro. Então esse médico que vai para a rua chamam de médico intervencionista, assim como o enfermeiro intervencionista, um enfermeiro que também vai para a rua, vai para o atendimento, que vai estar presente na unidade no suporte avançado, tá? Também temos os técnicos de enfermagem, né? Os técnicos de enfermagem, ele pode estar inserido no suporte avançado ou não, depende muito de algumas regiões, de algum SAMU, mas a grande maioria, o técnico de enfermagem, ele faz parte da tripulação de um suporte avançado e em 100% ele também está presente no suporte básico, né? Um profissional excelente, um profissional fundamental nos trabalhos e na formação do SAMU propriamente dito. E aí também temos aqueles profissionais que não são oriundos da área da saúde, por exemplo, os TARMs, né? Eles são pessoas treinadas, mas não são da área da saúde. O TARM significa, como já dito, telefonista auxiliar de regulação médica, que vai coletar as informações dos acidentes. O radiooperador, ele fica responsável lá pela operacionalização da frota dos veículos, das unidades. Os condutores de veículos de urgências também não são oriundos da área de saúde, mas são profissionais que fazem uma diferença muito grande no atendimento, são treinados, eles têm condução de veículos de emergência, curso específico para eles, tem curso de APH, então não são da área da saúde, mas acaba fazendo um papel de protagonista fundamental nos atendimentos pré-hospitalar. E aí eu tenho algumas definições de veículos de atendimento pré-hospitalar. Eu tenho a USB, né, as unidades de suporte básico, normalmente é uma viatura para cada 100 mil habitantes. Eu tenho as USAs, né, o suporte avançado, que é uma viatura para cada 500 mil habitantes, né? De forma geral funciona dessa forma. E temos os tipos de transporte. O tipo A, aquelas que vocês conhecem, aquelas ambulâncias brancas, né? A gente considera ela como tipo A, onde tem a composição de um motorista e de um técnico de enfermagem. Ela é destinada a pacientes que não apresentam risco de vida. Normalmente, essas ambulâncias servem para transporte interhospitalares, pacientes que vão realizar algum exame fora do hospital, são transportados nessa ambulância. Temos a tipo B. A tipo B é a do SAMU, tá? Mas é a do SAMU suporte básico, considerado USB, tá? Nela também ela é tripulada por um condutor socorrista e um técnico de enfermagem. Porém, ela sim, ela é feita para conduzir paciente com risco de vida, tá? Não classificado com potencial de necessidade de intervenção médica, mas sim específico para um atendimento pré-hospitalar. Já tipo C são aquelas ambulâncias de resgate e possuem equipamento para salvamento, porém militar. São aquelas ambulâncias do resgate, como a ambulância dos bombeiros militares, normalmente são por 3 profissionais militares, sendo um motorista e outros 2 profissionais com capacitação e certificação em salvamento e suporte básico de vida. A tipo C é a do SAMU, mas é o suporte avançado de vida, destinado a transportar pacientes de alto risco, tá? Ou transporte interhospitalar que necessitem de cuidados médicos intensivos, composto normalmente por condutor, médico, enfermeiro, ou o técnico de enfermagem também pode estar presente nessa equipe. Lembrando que com quatro tripulantes, o condutor, o médico, o enfermeiro e o técnico de enfermagem, exige cada vez mais
uma sincronia de atendimento. Eu preciso de uma equipe bastante treinada, sincronizada, porque o espaço ele é pequeno, ele é bem restrito, então todos devem saber de forma bem específica a sua atribuição, para que na hora de um agravo, de um atendimento a um ferimento por arma branca, arma de fogo, todos saibam realizar o seu atendimento e que não gerem dúvida e que melhore a questão do atendimento e não fiquem naquela situação que pode retardar o atendimento, né? E onde quem vai perder é o paciente. As tipo E são as aeronaves, tanto de asas fixas e asas rotativas, considerado também como um suporte avançado, onde temos como composição piloto, médico e enfermeiro. Algumas cidades já dispõem desses transportes, grandes centros, né? Alguns SAMU já tem, e também tem um diferencial muito grande na qualidade da sobrevida desse paciente. As tipo F são bem específicas, né? Que são as embarcações de transporte médico destinado ao transporte de via marítima ou fluvial, tá? Chamam de ambulâncias, as ambulâncias do SAMU. Temos muito em cidades, né, que tem grande malha fluvial, como por exemplo Belém. Belém é uma cidade que tem ambulância, tem uma equipe especializada nesse atendimento, tá? Onde tem atendimentos específicos, onde acessos são mais restritos, onde o acesso realmente é por via fluvial, e o SAMU também atua nessas regiões. Fora também as grandes embarcações aí de atendimento. Temos os VIR, que são os veículos de intervenção rápida. Algumas cidades possuem, que nem em Brasília. São veículos leves, rápidos, são utilizados para transporte de médicos e enfermeiros com equipamentos específicos, onde vai de acesso nas ambulâncias, do tipo A, tipo B, tipo C, tipo F, tá? Ela tem maior facilidade para se deslocar no trânsito, como também as motolâncias, que também fazem parte dessa classificação de veículos, que são os VIR, veículos de intervenção rápida. A motolância, ela também está presente em alguns SAMUs, tá? E ela atende o paciente de forma precoce, né? O paciente sofreu um agravo, sofreu um acidente, ela é deslocada, ela é acionada juntamente com uma unidade, porém, devido à mobilidade dela no trânsito, ela acaba chegando mais rápido, garantindo precocemente uma segurança de cena, garantindo uma avaliação prévia desse atendimento. Vai que de repente há uma mudança de prioridade, em vez de ter que deslocar uma unidade de suporte básico, aí feita uma avaliação pela motolância, exige-se um deslocamento de um suporte avançado, né? Ele já cria uma zona de atendimento, ele já pode ter um atendimento prévio a essa vítima em questão de abertura de vias aéreas. Sim, então a motolância também é extremamente importante na composição dos veículos e do atendimento do SAMU. Então esse foi as principais evoluções, juntamente com regulação e um pouquinho da classificação dos veículos. E essa foi mais uma aula do APH 2.0 Emergência 1. Até a próxima.